Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Antes da Automação Fiscal, o espaço onde a gente discute qual o melhor comportamento ou mindset necessário para transformar problemas da área fiscal e tributária em soluções automatizadas. Eu me chamo Sandro Moreno, Sou o professor Marcos Amorim. e no episódio de hoje a gente vai tratar do seguinte tema: quais são os principais problemas que a empresa pode enfrentar se ela não automatizar suas rotinas fiscais, Marcão? E aí, meu amor? Acho que o principal problema que a gente vê é o que sempre existiu, que a gente sempre procurou evitar dentro da área fiscal, né? Que é evitar tomar multa. Sim, sim. Então, assim, já há algum tempo, né, a gente tem um volume de informações absurdamente grande. Esse volume está ficando cada vez maior, né? Porque antigamente você fazia uma venda para um entorno. Então, as pessoas que estavam ali próximo do seu negócio, né, do seu negócio local. E hoje a gente tem internet. Então, hoje, uma empresa de lá do interiorzinho de um estado qualquer do Brasil consegue vender potencialmente para o mundo todo. Então, se você tiver um processo de marketing mais eficiente, naturalmente seu volume de vendas vai aumentar. E, além do volume de vendas aumentar, a complexidade dessa venda também altera. Né? Recentemente, um cliente meu resolveu mudar o regime de tributação. Ele era simples nacional, e agora ele acha que é melhor ser lucro presumido, que ele vai começar a vender mais. E a estratégia dele é entrar no presumido e usar um benefício fiscal que a gente tem aqui para contribuintes do ICMS, que é o decreto atacadista. Certo. Beleza. E aí vamos configurar o sistema. Legal. Como é que funciona? Pô, o cara vende no A1, né, na pessoa física que vai lá na porta dele comprar. Ele vende para outros CNPJs, ele vende na internet também, vende para o Brasil todo. Pô, e quando eu vender essa mercadoria para o cara lá de Goiás, como é que eu tributo? Peraí, como é que o cara está comprando isso aí? Ele está comprando para consumir, ele vai revender? Ah, para consumir, então beleza, você vai pagar de FAO, tá tudo certo, beleza. Ah, não, mas o cara vai revender. Pô, peraí, agora já tem outras variáveis, que são, pô, esse cara está comprando para revender, beleza, mas qual é a tributação dessa mercadoria lá no estado dele? Ah, a tributação lá é normal, não tem ST. Show. Então você vai vender, CFAP 602, alíquota de 12%. Agora tem um detalhe. Quando você comprou essa mercadoria para vender dentro do seu estado, essa mercadoria tinha ST ou não tinha? Ah, tinha ST. Pô, então nesse caso você pagou ST que você não vai concretizar. Você não está vendendo dentro do estado, você está vendendo para outro estado. Então esse ST que você pagou foi para vender dentro do estado. Já que você está vendendo para outro, agora você vai ter a possibilidade de ressarcir, de pegar esse dinheiro de volta. Pô, mas como é que eu controlo isso? Cara, você não tem jeito. Você vai ter que criar um relatório, você vai ter que criar uma... Eu não falei uma automação, você vai ter que ter algum mecanismo para que você consiga acompanhar esses produtos que você comprou, que você pagou ST na entrada, para que quando você venda para fora do estado, seja para consumidor final, seja para o cara que vai revender, tenha ST ou não tenha na operação, você faça o ressarcimento disso aí. Então, assim, é um volume grande, a gente está falando de um cliente que fatura em torno de R$200 mil por mês. Então imagine o volume disso que ele vende em e-commerce, por exemplo, na internet. Né? O cara compra uma coisa, duas. Então imagine você vender 200 mil nesse formato. É bastante informação, são muitos dados para analisar e muitas oportunidades que você pode estar aproveitando, ou prejuízos que você pode estar tomando se você não tiver como enxergar essas operações. Cara, muito legal. E a hora que você falou de um cenário aí fiscal, eu fui imaginando também no fluxo de mercadoria que deságua aí na questão do estoque, né, cara? Sim. Que também já é um volume de informações, de fator de conversão, CFAP que movimenta, que não movimenta estoque. Poxa, cara, tá. Então, perfeito. Agora, Marco, vamos pensar num cenário, num contraponto a isso daí, cara. Empresas que possuem suas rotinas em sistemas automatizados, né, em sistemas que estão aí no mercado. E qual é a vantagem dessas pessoas agregarem isso, processo de automação oferecido pela Escola da Automação Fiscal, por exemplo? Poderia ser outros, né? Sim, claro. E assim, eu acho que a automação fiscal, eu acho que o ponto mais forte da automação, claro, tem essa coisa de você poder fazer o trabalho mais rápido e tal, só que é aquela coisa. Se você está indo para o precipício, é melhor que você não vá de Ferrari, você vá de Fusca. Então, não é só uma questão de você ter a tecnologia, é a questão de você saber o que fazer com ela.
Então, eu acho que quando você tem uma automação fiscal, é para te ajudar, tá? Agora, que automação eu vou criar? Quais problemas eu vou resolver? Isso vai depender, isso é muito específico de cada empresa. Então, eu vou te dar um exemplo de um cliente meu. A gente está lá, ajuda a parte de tributação, de SPED, essa coisa comum do dia a dia. E teve uma situação que fugia a isso, ainda era fiscal, envolvia estoque, mas era algo que não é comum que todas as empresas tenham. Então, um dia lá, um cliente dele bateu na porta dele, o meu cliente, falou: cara, você está me devendo 1 milhão de mercadoria que eu mandei para você industrializar para mim e você não me devolveu. Industrialização por encomenda? Industrialização por encomenda. E aí, não, cara, não estou te devendo, eu não tenho esse material aqui, né? Eu devolvi tudo isso para você. Então, beleza, me prova aí. E aí, como é que você faz isso, né? Ó, tá aqui todas as notas que eu enviei para você e tal, mandei isso, você me devolveu isso. Tá faltando isso aqui, segundo os meus cálculos. E agora, como é que a gente faz para descobrir que diferença é essa, se realmente existe ou não existe? Então, a gente criou uma automação com base nesse XML, só os XMLs de remessa e retorno de industrialização, para checar o que a gente recebeu de mercadoria do cliente e o que é que a gente devolveu. E eram mais de 500 operações entre essas duas empresas. Então é algo que foge ao comum do dia a dia. Nem toda empresa vai ter operações de industrialização por encomenda para fazer, nem toda empresa vai ter operação de industrialização. Perfeito. Mas era uma situação que eu tinha os dados, eu tinha as informações lá no XMLs, tantos que eu tinha recebido quantos que eu tinha devolvido para o cliente, e que eu poderia auditar essas informações. E foi interessante porque quando eu criei a automação, estava uma situação lá, uma situação assim, o pessoal ficou muito preocupado, né, os donos da empresa. E aí eles pararam basicamente todo o administrativo para fazer essa checagem. Então tinha os 2 donos, mais 3 funcionários, só focados nisso aí para descobrir onde estava essa diferença. E eu fui lá, criei uma automação, e eu falei, ó, eu lembro que no dia não estavam nem lá os 2. E aí eu cheguei, todo mundo parado, mexendo nesse negócio, planilha para lá, nota fiscal. Aí eu concluí a automação e falei assim, ó, pode parar aí, não precisa continuar esse trabalho não, que eu já criei uma automação aqui que vai fazer isso pra gente. Aí eles ligaram, falaram com a dona da empresa, ó, o Marcos criou uma automação aqui, isso já resolveu e tal. Ela, não, continua aí, que eu não sei se esse negócio realmente vai resolver o problema ou não, porque tem situações muito específicas que a gente trocou o código do produto. Então, tipo assim, recebi um código A, devolvi um código B. Sim. Então, não sei se eu vou conseguir enxergar isso lá na automação. Dava para enxergar, né? Então, assim, além de criar a automação, eu tinha que mostrar para a dona do negócio que ela efetivamente funcionava. Pô, Marco, não é que eu estou duvidando do seu trabalho, não, mas é assim, pô, tem uma situação que teve um produto que veio na nota e a gente devolveu o outro. E aí, como é que eu vou enxergar isso? A gente enxerga, porque a gente vai cruzar os dados que você recebeu com o que você devolveu. Então, no final das contas, tem que estar 0. Que eu recebi menos do que eu devolvi, tem que dar 0. Se tiver diferente de 0, tiver maior do que 0, por exemplo, ainda tem mercadoria aqui. Se tiver menor do que 0, eu devolvi mercadoria que eu não recebi. Sim. Então, a gente consegue enxergar isso. Eu fui mostrando, e aí o cara falou assim, cara, ontem eu fiquei o dia todo fazendo isso, eu consegui fazer 5 notas. Eu falei, beleza, pega essas 5 notas que você fez aí. E a gente foi lá, botou na automação e deu exatamente o número que ela achou. Ela começou a acreditar que o negócio ia dar certo. E aí começou a usar, pronto. E hoje eles usam só essa automação para poder fazer esse controle do que recebe e do que vai devolver para o cliente. Então, assim, é algo muito específico que tem como eu adivinhar que você vai precisar? Não tem. Então, é algo que é no dia a dia, nos problemas que vão surgindo, que você vai identificando essas necessidades e você vai construindo ferramentas que vão resolver esses problemas. Eu acho que a maior funcionalidade, né, o maior diferencial de uma pessoa que sabe utilizar a automação fiscal não é construir o código. É, a partir de um problema, como a gente fala aqui, né, transformar os problemas da área fiscal tributária em soluções automatizadas. Eu simplesmente saber fazer código não vai resolver nada. Se eu não tiver uma pessoa que pense por mim, que me diga exatamente o que eu preciso fazer, saber criar automação fiscal não serve de nada. Entendi, cara. Seguindo aí no tema, Marcos, o que a gente poderia falar mais de desdobramentos, de riscos que uma empresa pode ter com a ausência de uma automação fiscal? Já deixou claro uma questão básica que é estar exposto ao fisco, né? A multas e tal. Como que a gente poderia desdobrar mais aí, cara? Você pensa assim? A gente tem também a questão de custos, né? Por exemplo, uma operação dessa aí de ST. Então, compra mercadoria, eu tenho, sei lá, imagina uma empresa que tem 3.000 itens em estoque.
que é uma empresa que trabalha com itens de uso automotivo e de uso industrial. Então, uma porrada de itens que pagam ST e tem outra porrada de itens que não pagam ST. Então, numa operação dessa de venda, por exemplo, em que eu tenho o costume de fazer muitas vendas para fora do estado, pagando ou não pagando ST. Quando eu pago é pior ainda, porque eu vendo a mercadoria, tenho que pagar ST de uma operação que eu já paguei quando eu comprei. E como que eu enxergo qual o volume? Então, tipo, de 200 mil que eu vendi, quanto eu teria ali de ST a ressarcir? Claro, 20. Eu tenho um cliente em São Paulo que ele falou, cara, só de ressarcimento de ST aqui a gente tem em torno de 27 mil por mês. Caramba. Né? E imagine uma empresa que não sabe, que tem essa possibilidade, que pode aproveitar esse recurso que não está aproveitando. Então, não tem uma automação fiscal, além da questão do risco, também vai contribuir, né, para que você não tenha o máximo aproveitamento que você poderia ter dentro do seu negócio. Perfeito, perfeito. Eu fico pensando assim, quando você vai discorrendo esses efeitos da automação, você percebe que normalmente ele tem ele deságua para além da questão fiscal, né? De segurança fiscal tributária. Isso, você acaba entrando na área financeira, né? Na área administrativa. Normalmente, como eu falo, a gente vai buscar sempre gerar para o nosso cliente coisas que vão gerar maior receita, menos risco e menos custo. Entendi, cara. Então, como eu falei, não tem como você criar uma cartilha. Acaba que assim, dependendo da operação da empresa, você consegue, tem algumas coisas que você já fez que você consegue replicar. Mas cada empresa é uma pessoa, né? Cada pessoa é única, cada empresa é única e vai ter situações que são únicas também. Daí a importância de você entender como que você parte de um problema e gera uma solução. Porque não é simplesmente copiar e colar um código, algo que já existe, que já está pronto. A maioria dos problemas que eu lido no meu dia a dia, que eu crio automações para resolver, são coisas específicas da empresa. Outro dia uma pessoa entrou em contato comigo e queria que eu criasse uma automação para gerar um registro C176 no SPED, que é o operações de ressarcimento, né, do ST. E aí, qual é a situação? Pô, a empresa manda, o cliente manda a mercadoria, o SPED para mim, com as informações. Beleza? Eu importo no meu sistema, só que o meu sistema não importa essas informações. Sim. Ok. Aí o meu sistema, além de não pegar essas informações, ele gera o próprio C176 dele, só que gera errado. E aí quando eu gero o arquivo do meu sistema, fiz os ajustes, está tudo certo, mas o C176 está errado e o que o meu cliente mandou está certo. Então assim, eu preciso juntar o melhor dos dois mundos. Eu quero o C176 do cara com todas as informações que eu gerei aqui no meu sistema. Tem como fazer? Tem. Então, é uma situação específica. Eu consigo pegar essa automação, por exemplo, e vender para uma outra empresa qualquer? Muito difícil. Porque cada situação, né, cada combinação vai gerar uma necessidade diferente. Então, o grande diferencial de um profissional que domina a automação fiscal não é saber fazer código. É saber interpretar essas dificuldades e propor soluções que vão ajudar essa empresa a aumentar a receita, reduzir custos e reduzir risco. Show de bola. Marcos, e questão de tamanho de empresa, cara? Até então você tem alguns clientes com um porte maior, essa indústria, por exemplo, você resolver a situação da industrialização por encomenda. Se a gente for pensar em estrutura menor, simples nacional, você entende que a automação também seria útil ali para esse tipo de engrenagem, cara? Eu acho que depende, tem muito a ver também com a mentalidade do empresário. Porque tem empresários que eles pensam assim, cara, eu vou pro simples porque o simples é mais fácil. Acabou. Teve um cliente que saiu do simples, foi forçado a sair do simples, e aí ele me contratou, né, para fazer uma consultoria, para ajustar a SPED, para ajudar no cálculo da formação de preço, né, das mercadorias e tal. E a gente começou a fazer um trabalho, fizemos a revisão do cadastro de PIS que eu fiz dele. Eu achei em torno de R$20 mil que ele tinha pago indevidamente, desnecessariamente, nos últimos anos, de maio até dezembro de 2022. E aí eu falei, vamos voltar no período simples nacional também para ver esses pagamentos indevidos. A gente achou mais de 18 mil. Então só aí dá uns 40, né? Redondo, 38, 40 mil redondo. E aí, quando
chegou num momento que ele falou assim, pô, Marcos, essa operação aqui eu posso pegar 10% de crédito. Nessa aqui eu já não posso. Por que aqui eu não posso, então eu não posso? Aí eu fui explicar. Teve até uma situação que foi interessante que ele me chamou, aí falou assim, pô, mas a gente revisou isso aqui tudo um mês, 2, 3 meses atrás e tal, e você disse que era assim, agora você está dizendo que é o contrário. Aí a gente trabalhar, não sei o que, ficou nervoso ele. Falei, vamos analisar as informações. Pega lá a informação que você falou que eu analisei com você. Aí ele pegou. A gente olhou a nota. Na época, o cara era Simples Nacional. E aí, acho que não era Simples Nacional. Não podia pegar o crédito. Beleza. Aí, quando virou ano, o cara deixou de ser simples. O cara passou a ser presumido. E aí, eu acho que foi o contrário. Não, ele passou a ser simples. Ele não era simples e ele passou a ser simples. Isso. Pô, antes podia pegar, agora não pode. Aí, quando a gente pegou a nota de agosto de 2022, estava lá o crédito de semestre destacado. Quando chega agora janeiro de 23, não tem mais o crédito destacado. Pô, como é que antes podia pegar o crédito agora não pode? Pô, mudou. Ficou nervoso, eu vou fechar essa empresa, vou abrir 2 do Simples. Falei, cara, relaxe, descansa sua mente aí, depois a gente conversa. Eu com as informações que você vai precisar pra gente gerar. E eu sei que depois ele passou lá, ficou mais tranquilo, falou, vamos criar uma ferramenta para a gente calcular o custo de aquisição das mercadorias, que ele realmente tem uma certa complexidade, né? Quando eu compro de uma empresa que é conta corrente, eu posso pegar o crédito que está lá na nota, mas só que ele tem um benefício, um crédito presumido, uma operação diferenciada, né, que é o decreto atacadista. Sim. Então ele tem um limite, um teto que ele pode pegar de crédito. Ah, mas quando eu compro de indústria do Simples Nacional, eu tenho um crédito que eu posso pegar, mas não está destacado na nota. Então tem uma série de complexidades que realmente para uma pessoa que não vive isso no dia a dia, confunde a cabeça. Então, vamos criar uma ferramenta que a gente vai importar o XML e ele vai dizer, aqui você pode pegar tanto de crédito, aqui tem esse crédito presumido, que embora não seja destacado na nota, você pode aproveitar, e pronto, você vai conseguir formar o seu preço com 100% de precisão. Tá, beleza, então, bora fazer isso aí. Então, é algo específico, que não envolve área fiscal tributária diretamente, mas que a área fiscal tributária influencia. Sim. Porque se eu compro de um determinado fornecedor sob determinadas condições, eu tenho um crédito, 10%, que é um crédito bom, que eu não tenho destacado na nota. Então, isso vai influenciar na minha formação de preço, vai influenciar na minha competitividade, vai influenciar no pagamento do meu imposto, então vai influenciar uma série de coisas, que é algo que não tem como prever. Então, a não ser que você esteja lá vivendo a situação, vendo aquele problema no momento, você não tem como adivinhar que aquilo vai acontecer com o cara. Claro que com a experiência você vai, né, pegando uma coisa ou outra, mas são sempre situações, por exemplo, tem um cara que ele fala assim, digamos, o mesmo cliente, mesma atividade, tudo igual, só que o cara fala assim, não, formação de preço eu me garanto, não preciso de sua ajuda não. E aí o cara está fazendo errado. Então, para esse cara, a formação de preço para ele é muito importante. E ele trouxe essa questão e a gente está trabalhando isso. Agora, um cara que tivesse o mesmo problema, exatamente a mesma situação, e me dissesse, não precisa olhar isso aí não, vamos cuidar de outra coisa. Estaria tomando essas porradas todas aí. Perfeito. Não, as possibilidades são gigantescas, cara. Agora, quando você fala que a automação ela é um instrumento de solução fiscal tributária que pode se amoldar a diferentes situações, eu fico pensando nos softwares, nos sistemas internos. Eles não poderiam ser readequados para evitar a necessidade de uma automação, Marcão? Eu fico pensando assim, existem sistemas hoje modeláveis no mercado, né? E aí eu estou fazendo um enfrentamento com você, cara. Aonde se encaixaria a automação mesmo assim, né, cara? Eu sempre falo aqui que o nosso objetivo não é criar um sistema que vai resolver todos os problemas da área fiscal tributária, que vai substituir o sistema que eu já uso no meu dia a dia. Pelo contrário. A ideia é que a gente trabalhe nas deficiências do sistema que a gente tem. Então, em casos, praticamente, então um cliente agora, esse da indústria, está mudando de sistema agora, porque o sistema não está atendendo. Então, eu movimento lá 10 peças, 10 unidades de uma determinada mercadoria, peço para ele movimentar no SPED, quando eu vou ver, ele movimenta 1000 unidades. E uma movimentação manual, não é que teve um cálculo, que o sistema se perdeu. Tá? Não, cara. Vai lá no estoque, bota menos 10. Registra lá, menos 10, beleza. Gera a movimentação no SPED, menos 1000. Então, assim. E aí você conversa com o pessoal de suporte, com o pessoal do sistema.
Vou ver o que aconteceu. 2 meses, ainda não. 2 meses da última vez que eu soube, né? Agora, antes de decidir mudar de sistema. Não tinha resolvido o problema. Um outro cliente meu tem lá o sistema, tem as operações, aí na nota fiscal ele gera um código que tem 7 dígitos. E aí ele completa o número que estão faltando com zeros à esquerda. Quando ele gera o SPED, ele gera sem os zeros à esquerda. Ele gera, sei lá, 319. Então, no XML, 4 zeros, 319. No SPED, 319, puro. Qual o problema? Zero à esquerda não modifica nada. Num contexto de SPED fiscal, de XML, isso vai ser cruzado pelo fisco depois, ele vai enxergar lá, você tem um produto, que aquele código do produto, ele não é um número para você faz. Ele é um texto. Então, quando eu tenho os 4 zeros à esquerda, 319, é diferente de eu ter só 319. E aí, o sistema que eu uso para emitir a nota fiscal tem essa ambiguidade. Então, é como se ele gerasse um código quando eu emito a nota e ele gera outro código quando eu vou gerar o SPED. Qual o problema disso? Eu estou alocando quantidades. Exemplo, quando eu vendo mercadoria, eu estou naquele código com os 4 zeros à esquerda. Quando eu compro, entra no código que não tem os zeros à esquerda. São produtos diferentes para o fisco. Então, aquela coisa, eu tenho uma quantidade absurda desse produto, 319, e do 0,000,319 eu tenho uma quantidade absurda negativa que eu estou vendendo, não tenho saldo de estoque. Mas não tem como provar isso, mostrar isso para o fisco. Aí você vai ser autuado, você vai ter que contratar advogado, vai ter que pagar para poder fazer defesa. Enfim, é algo que é desnecessário. Poderia ser evitado. O sistema poderia evitar isso? Poderia. Mas é quando você vai lá e argumenta com o pessoal do sistema que você está errado, que deveria ser, tem que pagar para poder corrigir. É um negócio que eles estão fazendo errado e você tem que pagar para ele fazer do jeito que tem que ser feito. Para ele informar o mesmo código que ele informa no XML, ele informar no SPED. Então, isso é uma das situações. E N outras situações que acontecem. Normalmente o sistema não tem a dinâmica. Olha, esse mesmo sistema é outro problema. Você tem lá uma operação, você compra a mercadoria em caixa, você controla lá em unidade, comprimida, em lata, o que você quiser. Você vende com outra unidade de medida. Esse cliente especificamente trabalha com licitação. Então, ele compra a mercadoria, a unidade, ele tem que vender na unidade de medida que aceitou lá no pregão. Foi licitado. Assim, ele vai mudando a unidade de medida na venda. Beleza. Como é que o sistema gera o SPED dele? Tem lá o 0200, você tem a unidade de medida de controle de estoque. Qual a unidade de medida de controle de estoque que aparece lá no 0200? A última unidade de medida que você vendeu na mercadoria. Cara, e ele vende de diferentes formas. Imagine isso. Aí você tem uma operação que você compra um mês. A sua unidade de controle de estoque é unidade. No outro mês é, sei lá, comprimido. No outro mês é caixa. No outro mês é fardo. Como é que você fecha o SPED, o estoque de uma empresa dessa? No final do ano. Se todo mês a unidade de medida de controle de estoque, não é unidade de medida comercial. De controle de estoque muda. Como é que faz? O sistema não vai resolver isso. O sistema não resolve. Então, assim, quando você lida com situações como essa, tem que trocar de sistema. Pô, a gente sabe, né? Fazer assim. E trocou de sistema. Então, assim, com o conhecimento de automação fiscal, você consegue identificar esses problemas e criar uma estratégia para, pelo menos, amenizar esse problema, para amenizar essa situação que essa empresa está passando. Então, esse é o objetivo de uma automação fiscal. Transformar um problema numa solução automatizada. Nossa. Marcão, vamos falar de mindset, cara. Que é o foco aqui. E tem tudo a ver com o que a gente está falando até agora. E que remete muito à ideia do camaleão. Talvez muitos ainda não sabem por que está o camaleão aí na escola da automação fiscal. Me fale mais dessa habilidade que a automação traz de você se tornar um profissional flexível, cara. Com água, que saiba lidar com a circunstância imediata a ser resolvida, cara. Perfeito. Primeiro, a gente sempre fala aqui, né? Quase todo episódio. Nós não somos profissionais de programação com um pouco de conhecimento na área fiscal e tributária. Nós somos profissionais da área fiscal e tributária com um pouco de conhecimento de programação. Quando fala um pouco mesmo, né? A gente fala aqui de 4 habilidades. Seria alterar, extrair e deletar informações de arquivos XML, de arquivos SPED, de planilhas, de banco de dados, do que quer que seja. Então, esse pouquinho de conhecimento, se você chega para um profissional de programação e fala, cara, eu sei fazer essas 4 coisas.
Mas pois é, eu aprendi. Essa foi a primeira coisa que eu aprendi quando eu estava programando. E, no entanto, isso é algo que resolve 95% dos problemas que a gente tem na área fiscal e tributária. Então, se apenas 4 conhecimentos, 4 habilidades de programação, que são básicas, né, que são feijão com arroz de qualquer programador, me ajudam a resolver 95% dos problemas que eu tenho na área fiscal e tributária, 100% todos os problemas com arquivos de SPED, talvez essa não seja a principal habilidade de um resolvedor de problemas. Qual é a principal habilidade desse cara? Como eu falei, ele consegue transformar problemas em soluções automatizadas. Normalmente, a gente tem pessoas que trazem problemas para a gente. Né? E normalmente é por isso que você tem um emprego. Normalmente, você é contratado para resolver problemas que precisam ser resolvidos. Alguém precisa resolver aquele problema. A empresa vai lá e contrata você, contrata a sua expertise para você resolver aqueles problemas específicos ali. Você passa um mês resolvendo o problema, no final do mês você recebe um salário, você leva a sua vida normalmente dessa forma. Então, quando você se torna mais eficiente em resolver problemas, ou seja, quando você consegue resolver problemas mais complexos, o que acontece? Sua hora vale mais. Você passa a ser mais requisitado, você passa a ter mais valor. Por quê? Porque você resolveu... Hoje a gente tem vamos pegar só o volume de dados, de informações que a gente movimenta hoje numa empresa. Você tem uma empresa que fatura 200 mil e você descobre que ela poderia estar aproveitando lá, ressarcindo um valor de CMS-ST de uma mercadoria que ela está vendendo. Uma mercadoria só. Você descobre que essa uma mercadoria dá 5 mil reais por mês, só que essa empresa tem 3 mil itens em estoque. Poxa, quanto que eu conseguiria ajudar essa empresa a ressarcir se eu conseguisse fazer o processo para todos os itens? Isso é um problema. Então eu vou pensar nesse problema. Cara, como é que eu resolvo isso? Aí você tem lá na Cefaz, você tem uma cartilhazinha do que é que você precisa fazer para fazer um pedido de ressarcimento. Notas fiscais, né, que você tem que apresentar, o valor médio do ST que você pagou na entrada, quanto que você vendeu, tem lá as informações que precisa. E aí, essas informações estão presentes lá no XML, tanto que você comprou, nas apurações de antecipação que você fez, no próprio SPED fiscal. E é uma questão de você saber organizar, montar essas informações, para que você consiga gerar um relatório que vai ter lá o volume, o valor total de ST que você pagou, o valor médio que você pagou por entrada num determinado período, e quanto que você vendeu naquela mercadoria, multiplica um pelo outro, tá, você vai ter lá um montante. Tá, 27 mil reais, como fez o cliente lá de São Paulo, que você pode ressarcir naquele mês especificamente daquelas operações, de todos aqueles produtos. E você sabe criar uma ferramenta que faz isso. Cara, quanto vale esse trabalho seu? Pelo menos 27 mil reais por mês para essa empresa. Se você tem uma outra empresa, teve uma empresa de Curitiba, se não me engano. Lá eles têm uma declaração padrão, tudo bonitinho e tal. E a gente desenvolveu também para eles. Então, no último mês, eles tiveram um problema lá, pediram ajuda para poder gerar o arquivo. Deu 198 mil reais, mais ou menos, um mês. Então, quanto que vale esse conhecimento? Para essa empresa, pelo menos 198 mil reais por mês. Então, é algo que você, teoricamente, não teria valor nenhum, né? Mas que quando você sabe usar o conhecimento da área fiscal e tributária que você tem, um pouco de conhecimento de programação, você consegue criar ferramentas que têm um valor de 6 dígitos, de 5 dígitos por empresa. Perfeito, cara. Você viu o Lego aí do profissional da área fiscal tributária, né? Ele é capaz de montar diferentes possibilidades com automação. Tipo assim, as possibilidades estão em aberto, né? São infinitas possibilidades. Como eu falei, cada empresa vai ter uma necessidade específica. Claro que, quando você começa a entender que, pô, existe esse processo aqui do ST, São Paulo. Legal, São Paulo acho que é o estado que mais tem empresas, né? Você sabe como montar um processo de ressarcimento de ICMS-ST nas operações de São Paulo, né? Para venda interestadual, o que quer que seja. Cara, por quanto você conseguiria vender esse conhecimento, essa ferramenta, essa habilidade, para as outras empresas que existem em São Paulo? Quantas empresas existem em São Paulo que nem sabem que tem essa possibilidade? Esse meu cliente já sabia que existia. A gente só está sistematizando a coisa para facilitar a operacionalização do processo.
Mas um cara que não sabia, que de repente chega, cara, tem 30 mil reais aqui por mês que a gente poderia estar recuperando, a gente não está recuperando. Cara, Porque você não tem esse conhecimento. fantástico. Bora fazer? O que, é que você acha que o empresário vai te dizer? Não tem Não vai nem pensar. Não, se você já sabe, eu sou entusiasta gigantesco de tudo que envolve ferramentas de tecnologia e especificamente a automação fiscal. Eu tenho percebido assim um avanço ainda lento. Aí eu tô falando da automação no estilo da escola, do profissional formado em automação fiscal. Pronto, eu acho que essa é a palavra, cara. Porque tem muita gente ainda querendo se adequar a estruturas prontas, a aprofundar em algum software e tal. Mas você construir a solução utilizando uma ferramenta de automação é uma outra conversa, né, cara? É o que mais tem, porque assim, a gente fala muito disso, as pessoas querem tudo pronto. Inclusive, quando eu comecei, existia uma grande pressão, né? Cara, por que você não cria uma ferramenta e vende? Inclusive, eu vou até começar a fazer esse negócio aí para atender essa demanda de mercado. Existe uma demanda de mercado disso, né? Existe, é real. Mas, assim, é algo que da essência, da natureza da pessoa. Eu gosto do desafio. Okay? Eu gosto de pegar um problema que, cara, ninguém sabe como é que vai resolver essa parada. E eu vou lá e crio uma automação que resolve aquilo. E que muitas vezes representa 4, 5, 6 dígitos para uma empresa. Então, isso me deixa feliz. Né? E tem gente que gosta disso também. Tem pessoas que me acompanham aqui que vão dizer, cara, para mim eu quero uma automação pronta, ganhar o dinheiro e acabou. Né? E tem gente que quer isso. Agora, o que é que eu ganho com isso? Cara, você se torna um profissional raro. Eu sou um profissional muito raro. Você falando sem Não, eu já falei falsa isso. modéstia, você inclusive já me disse isso. Muito mais que um médico especialista. Por quê? Porque existe um problema que não tem ninguém ali naquele ambiente, dentro daquela empresa, talvez daquela cidade, que consiga resolver aquilo. E você consegue. E isso vale dinheiro. Muito bem. Então, assim, quando você chega nesse nível de expertise, nesse nível de experiência, cara, é como eu falo, você não corre atrás de cliente corre atrás de você. Perfeito, cara, perfeito. Poxa, gente, vamos encerrar por aqui. Eu sempre termino reforçando, gente, venha, conheça o canal do YouTube do professor Marcos Amorim. Tem muito material importante lá, inclusive lives com situações mais práticas, que eles chamam de mão na massa. Lives mão na massa. Cara, que só por ali você vai ter uma noção muito clara do potencial que esse mercado tem e que só está começando no Brasil, cara. Então fico por aqui, um abraço para todos, até a próxima. Até a próxima, tchau, tchau.